Paz do Senhor, eu sei que eu disse que ia fazer logo os vídeos e findei não fazendo. Calma, não precisa me bater. Vocês sabem da dificuldade que é ser mãe, cuidar de casa, trabalhar, cuidar de marido. Eu ainda tô aprendendo, tá bom? Então me perdoa. E o que eu vim a contar hoje é exatamente sobre isso, sobre ser mãe, sobre as dificuldades e as coisas, enfim, que temos que fazer, aquilo que a gente tem que aprender nessa nova fase de mãe. Quem me conhece um pouco mais sabe da minha luta com o francês, para falar direito o francês e tal. Então um dia o Nelson não estava em casa, eu precisei ir sozinha levar a Charlotte no médico. E então lá vai eu, né, cheia de coragem e tal, peguei ela, arrumei carrinho, mala, tudo, documentos e fui embora. Pensa agora no dia que tudo dá errado. Aqui tem os controladores eles controlam se a pessoa paga ou não. Aqui é diferente da do Brasil, que ninguém te obriga a pagar passagem. Mas se os controladores entram no ônibus e tu não tem comprovante de passagem, tu paga uma multa. E eu não paguei, eu tinha a minha carteira, estava carregada e tal, que nem o passe aí. Meu passe estava carregado. Só que o motorista, foi um dia muito frio. E o motorista parou longe. E então eu tive que sair correndo e ele abriu a porta de trás. E tá, eu entrei com ela, alguém me ajudou a subir com o carrinho e tal. Então não paguei porque eu tenho medo de deixar o carrinho travado, porque eu não confio, ainda mais aqui. É igual aí em Manaus. O ônibus arranca e Deus me livre de deixar minha pequena rebolar lá atrás só por causa de eu querer pagar, né? Então lá tava eu, tá? Aí quando já tava perto da última paragem, lá entram os controladores. E na hora que eu fico nervosa, então aí que o francês não sai mesmo. Só consigo dizer desculpa. Lá estava eu no ônibus, né? Aí entrou o motorista e tal. E então o motorista entrou os controladores e foram conferindo os bilhetes de cada um. Aí quando o homem chegou em mim, então, cadê o seu? Aí eu pedi desculpa, que falava pouco francês. E ele, tá, mas e a carta? Tem ou não tem? Aí eu mostrei a carta e falei, ai, eu não passei porque eu entrei por trás. Aí ele, mas tá carregada? E sabe que nessa hora, assim, na hora em que alguém chama a atenção da gente, a gente fica super assustado, né? E lá eu fiquei, ai meu Deus do céu. Eu falei, sim, tá carregada. Aí ele pegou, então me dê. Aí pegou e foi lá e passou, graças a Deus, né? Foi lá e ele passou. Aí quando ele veio lendo meu nome. Ai, brasileira. Obrigado. Eu fico dizendo obrigado, obrigado. E pronto. Então foi, passou, né? Só que aí eu já fiquei nervosa. Chegou então na paragem onde eu tinha que descer com a Lulu, desci, tal, ali meio nervosa e tal. É um pouco chato nesse lugar que eu desço, que é na frente do hospital. É muito complicado de atravessar, porque tem hora em que não tem sinal, então tem faixa. Então tem que contar com a bondade de quem tá conduzindo, né? Dos motoristas quererem parar ou não. Pararam, passei e tal, e aqui toda contente. Ai, mal eu sabia, mal me lembrava que tinha uma outra dificuldade lá na frente. Tem uma hora em que a rua passa por cima de uma ponte, todos os meus medos reunidos. Uma ponte alta e lá embaixo passa um rio, e em cima da ponte, ainda por cima, tem um bueiro. Por isso que eu disse todos os meus medos juntos. E cada passo que eu dava era uma aflição maior que eu ficava. E eu, meu Deus, e agora? E agora que não tinha pra onde ir, tinha que passar por esse caminho. Respirei fundo, olhei bem pra frente e passei com a pressa toda e tirando coragem de onde eu não tinha. Quando eu cheguei do outro lado, então, pronto, já aliviou, né? Aliviou ali a tensão, mas eu tava meio nervosa. Chegou lá no médico, aquela espera toda até ele me atender. Quando ele atendeu, as palavras, eu não sei. O pouco de palavras que eu sabia, aquilo que eu tinha pensado em dizer, deu um branco que eu não acertava dizer nada. Sabe o que é nada? Parecia assim uma burralda, parecia uma porta. Então ele me fazia as perguntas, bem, se a resposta eu desse pra ser simples, só que eu tava lá pra ele examinar minha filha, então eu tinha que dizer o que ela tinha, o que ela sentia, o que eu achava que ela tinha, e de repente eu não consegui dizer nada, mas pronto, tá ficando nervosa, mas não sei, ele é compreensivo, atendeu até o final e tal. Conclusão, quando eu vim embora, né, eu fiquei assim, aí depois o Nelson chegou e trouxe a gente pra casa, então quando ele tá, eu me sinto bem mais segura. A conclusão que eu tirei desse dia foi a seguinte, que quando a gente tem algo importante,
quando a gente tem uma responsabilidade, as dificuldades, aquilo de difícil que tiver pelo caminho, de ruim, a gente acaba não se importando. Essa eu acho que foi a lição maior que eu tirei de ser mãe. Que eu sempre via minha mãe se colocando em segundo plano na vida por causa dos filhos, por causa do marido e tal. E eu não entendia aquilo, eu achava, fogo, a mamãe fica se anulando, fica, né, mas agora eu sendo mãe, eu sei, isso não é uma coisa que obrigam a gente a fazer, é que já vem, quando nasce teu bebê, quando nasce o bebê, a mãe já vem o kit de responsabilidade junto. Eu nunca pensei, eu sempre tive medo de sair assim sozinha para fazer coisas importantes aqui na França. Eu sempre tive medo de ir sozinha porque eu tinha vergonha do meu francês, que é pobrinho, e ainda mais assim quando eu fico nervosa, o some e tal. Mas eu fiquei feliz porque eu concluí a minha missão daquele dia. E também tirei uma lição super importante também no reino espiritual, que é assim que funciona. É assim mesmo que funciona. Quando a gente tem uma responsabilidade, Jesus, antes dele subir aos céus, ele reuniu os discípulos e falou: olha, vão pelo mundo todo, pregam o evangelho, ensinando, batizando, falem, vão por todo lugar e falem. Às vezes a gente impõe dificuldade, às vezes a dificuldade nem é tão grande, mas a gente olha para ela e enxerga muito grande, enxerga enorme, e isso impede a gente de fazer a vontade de Deus. Hoje, quando eu vinha pensando o que eu ia falar, que eu já estava devendo um vídeo há bastante tempo, pensei em 1 milhão de coisas, pensei em várias coisas em dizer. Mas quando eu comecei a falar, quando eu comecei a pensar realmente a sério, Deus disse: não, é sobre isso. E é o que Ele tem tratado comigo, que a gente não pode falar daquilo que a gente não vive. E o que eu queria dizer para você é: mesmo que pareça difícil, impossível, faça. Faça porque a vontade, a palavra é de Deus, a vontade é dele. O que vai sair da sua boca, se você for em nome de Jesus, o que vai sair é Ele que vai mandar, entendeu? É Ele que vai falar. Ele só vai emprestar a sua boca. Olha que lindo, olha que massa. Jesus usando a sua boca. Então é isso que eu vim fazer aqui. Espero que Deus então, que Deus abençoe. Vá na força do Senhor, fale mesmo que seja difícil, mesmo que você esteja caindo aos pedaços, fala que alguém vai ouvir, alguém vai aceitar a palavra de Jesus que vai ser falada através de você. Deus te abençoe, tenha um bom fim de semana. Até mais. Tchau, tchau. E orem por nós. Tchau, tchau.